Hi everybody, how are you, nono ano? Como vocês estão? I'm fine, eu estou bem e espero que vocês também estejam bem. Bom, meninos, indefinite pronouns foi o assuntinho que a gente viu na semana passada, tá? Bem detalhado. Hoje eu vou fazer um resumão, mas um resumão mesmo, bem resumidão, uma tabela única com todos aqueles pronomes indefinidos que a gente viu na aula passada, mais mastigados e tudo. Então hoje a gente vai fazer um breve resumo e vamos resolver as atividades que eu pedi sobre esse assunto para vocês também. Então vamos lá ao resumão? Acompanhem comigo, tá? Vamos lá. Indefinite pronouns, pronomes indefinidos. Meninos, nós temos alguns pronomes indefinidos que se referem a pessoas, people, a coisas, thing e a places, lugares. Olhem só, são 4 que a gente vai ver. É o some, o no, o any e o every. Então, esses pronomes indefinidos, a gente vai acrescentar os sufixos referente a pessoas, coisas e lugares e vai saber a situação de uso, forma afirmativa, negativa, interrogativa, os acréscimos devidos a eles, ok? E a traduçãozinha. Essa tabela é o resumo de tudo que a gente viu na aula anterior sobre os pronomes indefinidos. Então, se apega a essa tabela que é onde tem a tradução, a situação de uso e como é que tu usa esses pronomes indefinidos. Então, vamos para o primeiro pronome definido, que é some, e os acréscimos e as traduções e a situação de uso. Bora lá. Quando eu pego o pronome definido some e acrescento one e body, eles se referem a pessoas. O some ele é usado na forma afirmativa. E quando eu uso someone, significa alguém. Somebody significa alguém. Quando eu acrescento thing, que se refere a coisa, something, a tradução fica alguma coisa ou algo, ok? E o some acrescentado de where, que se refere a places e lugares, fica em algum lugar. Então, some, mais os acréscimos, eu uso na forma afirmativa. Vamos para o no e os devidos acréscimos. O no, pessoal, eu uso ele em frases e a frase, por conta do no, se torna negativa. O no por si só significa sem, nada. Então, quando eu coloco ele, a frase já fica automaticamente negativa, tá? Então, no, que é o pronome definido, acrescido de one, que se refere a pessoa, significa ninguém, no one. Mas eu também posso pôr o body, nobody, que também significa ninguém, ok? Quando eu acrescento o thing ao no, nothing, que se refere a nada. Quando eu coloco no acrescido do sufixo where, de place, lugares, fica nenhum lugar ou lugar nenhum. Então, no, mas os devidos acréscimos, eles são utilizados como na forma negativa, como uma negação da frase. Vamos ver o terceiro pronome indefinido, que é any. Então, eu uso any mais os seus devidos sufixos na forma negativa e em pergunta. Então, vamos lá. Quando eu quero me referir a uma pessoa, anyone fica alguém na forma negativa e o anyone na forma de pergunta interrogativa fica ninguém. Anybody, só mudamos de one para body, pois os dois se referem a pessoas. Fica alguém na forma negativa ou ninguém na pergunta, tá? Anyone e anybody. Mesma traduçãozinha, só muda o final. Any, que é o pronome indefinido, mais o thing, que se refere a coisas, na forma negativa significa alguma coisa, nada. E em pergunta, qualquer coisa. Então, anything usado na negativa e na pergunta. Alguma coisa ou nada ou qualquer coisa. Any acrescentado de where, que se refere a lugares. Na forma negativa significa em algum lugar. Mas na pergunta, anywhere significa em qualquer lugar. Então, depende do sentido e da situação de uso ou tipo de frase para ele significar em algum lugar, em qualquer lugar, ok? E o quarto pronome definido é o every. Quando eu acrescento one, ó, one para pessoas, fica everyone, ele significa todo mundo. E o every mais o sufixo, ele é usado na forma afirmativa e interrogativa, tá? Então, nessas duas frases, tipos de frase, significa todo mundo. O every, ó, seguido do body, everybody, também significa todo mundo, na forma afirmativa e em pergunta. Quando eu pego o every, que é o pronome indefinido, e boto thing,
ó, terminação thing referente a pessoas, ele vira tudo, ok? Everything usado em afirmativas e em perguntas. E every seguido de where, que é a terminação para places e lugares, a tradução é em todos os lugares. Então, meninos, nós vimos os 4 tipos de pronomes acrescentados de one para pessoas, ou body, thing, que significa relacionado a coisas e objetos, e places, que é where. Então, você só precisa saber em que tipo de frases eu uso e a traduçãozinha. Apenas isso. Essa tabela é um resumão de tudo que a gente viu na nossa aula passada. Agora a gente vai aplicar, a gente vai colocar esses pronomes indefinidos nessa atividade aqui que eu pedi para vocês. Lembrando que eu só pedi para responder a segunda questãozinha, mais nada, tá bom, meninos? Para facilitar a vida de vocês. Então a gente só vai ler essas frases do testemunial dessas pessoas, do que eles acham a respeito de como o ser humano deve ser tratado, e a gente vai pular para a segunda questão para a gente não perder muito tempo, ok? Que foi o que eu pedi para vocês. Então, acompanhem comigo. Read the testimonials and answer. Leia os testemuniais e responda. Vamos lá, o primeiro depoimento diz assim, ó. There is nothing, olha, nothing, deixa a frase totalmente negativa. Não existe nada pior, there is nothing worse than being called names. Não há nada pior do que ser chamado por nomes and treated badly, e tratado mal. Just because you are different. Só porque você é diferente from others, de outros. Everyone, ou seja, todo mundo, ó, everyone, forma afirmativa, todo mundo. Must be respected. Todo mundo deve ser respeitado. Então, eu usei esse everyone em forma afirmativa, a tradução todo mundo. Vamos lá para o segundo testemunial. You should never do. Você nunca deveria fazer anything, ó. You never, esse never deixa a frase na negativa, tá? Então, por isso que eu botei anything. Você nunca deveria fazer nada to hurt another human being. Você nunca deveria fazer nada para machucar outro ser humano. Então, never, nunca, forma negativa, anything, nada. No one, ó, no one, ninguém. Essa frase, esse no one, deixa a frase negativa. Ninguém has the right to bully others. Ninguém tem o direito de machucar, de agredir, de maltratar, tá? Bully, os outros. E vamos para o terceiro testemunial. If you are a victim of bullying, se você é uma vítima de bullying, you should try, você deveria to do, fazer, something, alguma coisa, forma afirmativa, tá? Alguma coisa to stop it, para parar. Maybe you could talk, talvez você poderia conversar, frase afirmativa, someone, com alguém, and ask for help, e pedir por ajuda. Então, aqui alguns testemuniais de algumas pessoas te ajudando, ou ajudando o ser humano, as pessoas em geral, a nós, a como se sair de determinadas situações, ok? Respeito acima de tudo. Segunda questãozinha, vamos pular para ela, para a gente não perder muito tempo. Read the testimonials again, para a gente ler os depoimentos novamente, and observe the highlighted words. E a gente vai observar as palavras grifadas, destacadas, tá? Mas a gente já deu uma analisada nelas. E agora a gente vai fazer só o que pede aqui. Which ones are related to? Quais delas são relacionadas a people? A gente já viu que relacionadas a people tem a terminação one e body. Então lá, quais são elas? Everyone, no one, someone. A terminação one ou body, elas se relacionam a people, elas dão uma referência a pessoas. E things, e coisas. Tem a terminação no final, como o próprio nome está dizendo, thing. Então, quais são elas? Nothing, anything and something. Essa foi uma das tarefinhas que eu pedi para vocês, meninas. A outra tarefa foi a terceira questão para a gente completar essa tabelinha, que nada mais nada menos do que um resumo daquela primeira tabela que eu acabei de passar para vocês. E vamos preencher esses espaços aqui com os pronomes indefinidos. Vamos lá. Começo, que é o some, mais o finalzinho que se refere a pessoas e coisas. Vamos lá ver? Some
como se refere a pessoas, pode ser one ou body. E thing se refere a coisas, something, someone, something. Any já tá aqui, ó, any, mas quando me refiro a uma pessoa, everyone. E quando me refiro a alguma coisa? Anything, qualquer coisa. Every. Quando me refiro a pessoas, eu acrescento one ou body, tá? E aqui já tá a resposta, ó, everything. E no one, quando eu me refiro a pessoa, poderia ser nobody. E eu me referindo a coisas, nothing. Muito bem, meninos. Olha só, eu também pedi para vocês fazerem uma tabela com exatamente todos os pronomes que a gente viu, pronomes indefinidos e relacionados a people, thing e places. Tá aqui a resposta, embora lá no comecinho a gente já tenha visto a tabela por completa, mas era assim que você deveria fazer a tabela que eu pedi para vocês, colocando relacionados a pessoas, lugar e coisas, o some, o when, o no e o ever, e os sufixos, ok? Era assim a tabelinha que eu tinha pedido para vocês. Se você não fez, faça. Se você já fez e me mostrou, congratulations, parabéns, a tabelinha tá aí para quem tem alguma dúvida. E é isso, ok? Bye, bye.